hoje recebendo a nossa querida Tereza Quintas, né, conhecida de todos aqui, todos e todas. Ela vai se apresentar, né, mas professora aqui do espaço, terapeuta, atende aqui no seminário também. Então, para a gente é uma alegria receber você aqui. Mais do que receber, não seria nem a palavra adequada, porque você já está aqui. Está em casa. Está em casa. Então, agradecer também a presença de vocês. E antes da gente começar, vamos sentar bem em meditação, buscar uma boa postura e trazer a consciência para esse momento. Já que a gente escolheu estar aqui, já que a gente se organizou, e o mais importante, a gente consolidou um ideal. Então, às vezes a gente busca, né, planeja alguma coisa, mas não consegue consolidar, por N razões. Muitas vezes por questões nossas, mas outras ainda, das vezes, por questões externas. Então, que bom que a gente se organizou para estar aqui, para viver essa experiência. Sinta-se bem com isso. E aí respira profundo, se encha de ar e solta o ar bem devagarinho, bem lentamente, 3 vezes. Inspira profundo, solta devagarinho. Completa sem pressa esse ciclo. Em seguida, respire livre. Observa o que isso gera em você. É bem provável que gere um pouco mais de calma. Um pouquinho que seja. E vamos unir as mãos. Em prece no centro do corpo. Nesse primeiro momento, como um gesto de união. Nossa uns com os outros. Nossa como um todo, mas também nossa conosco. Essa união de até reconhecer essa nossa vitória. Estarmos aqui cuidando de nós, nos organizando para essa palestra que vai nos trazer com certeza algo muito significativo. Então, honrando essa parceria conosco, sinta-se bem por estar aqui buscando a sua evolução, simbolizando esse reconhecimento, mas também essa união. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspire. Vai criando essa tranquilidade e justamente a gente vai ouvir um pouco sobre paciência. Então, para que ninguém perca a paciência comigo, eu já vou passar logo a palavra para a Tereza. Não foi uma das melhores tiradas, mas foi que eu consegui. Assim. Gente, boa noite a todos e todas. A gente já se cumprimentou aqui, quem está presente. Um abraço carinhoso para quem vai nos assistir depois dos seus momentos, se assim desejar. E é interessante quando a Thalita me convida para vir falar, né, para ter esse papo aqui com vocês, ela me sugeriu assim, vou te sugerir um tema, que tal esse? Quando ela colocou paciência, eu ri. Eu falei, mas será que sou a pessoa adequada a falar de paciência? Né? Porque nunca foi uma das minhas características essenciais. Se eu vou colocar as minhas forças, né, as minhas potências, a paciência nunca vai estar descrita, né? Porque a gente tem uma ilusão de que para descrever algo a seu respeito, no autoestudo, a gente tem que conseguir tudo.
E eu vou trazer duas questões que aconteceram frequentemente, que eu acho que para dar esse pontapé inicial, eu essa semana precisei de um encaixe no médico, que não estava agendado, e eu fui. E eu fiquei de 7 horas da manhã, que eu lá cheguei, até meio-dia para ser atendida. E vou dizer uma coisa para vocês. Plena. Tranquila, quase uma monja. Porque eu me preparei para este momento que eu sabia que ia ser longo, porque eu não estava agendada. Eu sabia que a médica tinha muitos pacientes agendados. E eu fui preparada, eu me organizei, me regulando emocionalmente, para que eu conseguisse atravessar aquela manhã. Fui tomar café na cantina, almocei na cantina, a galerinha da cantina já estava assim, que é o de sempre, porque estava uma coisa assim. E aí eu fiquei refletindo lá, isso foi essa semana, e eu fiquei refletindo, eu falei, olha, como eu tenho que falar de paciência, acho que eu fiz um bom treino, e foi aprovado com louvor. Só que, para a regulação emocional, a gente perde tempo. Agora eu vou contar uma outra coisa que não faz muito tempo, umas 2 semanas atrás, em que eu recebi de uma cliente 2 notas de 50. Não sei vocês, mas 2 notas de 50 na minha carteira é uma coisa preciosa. Porque agora a gente não tem dinheiro, a gente anda com um dinheiro virtual, né? E 2 notas de 50 e eu fiquei muito feliz com aquelas 2 notas de 50. Falei, não, vou fazer aniversário comigo, porque é muito precioso ter dinheiro em mão. E eu coloquei num lugar que não era o adequado, no celular. Sabe aquela capinha do celular, naquela parte do celular? Coloquei. Depois eu vou tirar. E passou uma semana inteira e eu não tirei, foi ficando ali. Uma bela hora. Eu lembrei. Quando eu procurei, gente, não estava. Vocês não têm noção do piti que eu dei. Eu dei um piti. Eu briguei, briguei comigo mesmo, resmunguei. Infelizmente a Márcia Luz assistiu a cena dramática, digna, né, de gravar para botar assim no Instagram. Falei, o ridículo da pessoa. Né? E aí eu estava pensando sobre esses 2 momentos, em que quando a coisa nos pega de rompante, vem um vapor, né? Que é aí que a gente precisa trabalhar o autoestudo, né? E lidar com essas questões com compaixão. Porque depois que eu dei piti, que eu fiquei com raiva, que não sei o quê, que eu sou dada a essas questões, né, de rompantes e de pitis, mas não são pitis assim rápidos, né? Que rapidamente esse piti vai embora e eu consigo, depois de um tempo, me organizar. Mas o tempo que eu levei do piti, né, é uma coisa grande, não é pequena. Vem coisas acumuladas. Por isso que é importante a gente trabalhar o autoestudo. Aí vem ali raiva, vem medo, vem tristeza, vem angústia, vem tudo aquilo que estava represado de alguma forma que você foi trabalhando, né, naquele momento sai. Porque nós ainda não estamos ainda com estas características incorporadas em nosso psiquismo. E paciência não é passividade. Paciência não é ficar ali de braços cruzados esperando que tudo aconteça. Você precisa ter reações, né? Isso faz parte da vida. A gente tem reações às coisas que acontecem. Me deu calor. Né? Reações às coisas que acontecem. Então, é claro que a gente vai se observar, vai trabalhar o autoestudo, e o mais interessante, como a companheirinha que acabou de falar, eu presa no elevador, lembrei que eu faço yoga. E que a gente possa estender o tapetinho para a vida. Né? E no outro dia isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito irritada com uma coisa doméstica, que eu estava sozinha em casa, gente. Quer dizer, sozinha não, porque eu nunca fico sozinha com um monte de gato que eu tenho, né? Mas eles estavam lá dormindo, estava eu andando para lá e para cá, fazendo um monte de coisas. E me irritei com algo que caiu, que eu fui pegar, caiu de novo. Vocês já passaram por essa experiência, com certeza? Você pega um negócio, a coisa cai, você pega um negócio, a coisa cai, né? Eu simplesmente falei assim, você está correndo tanto por quê? E eu parei no meio da cozinha e parei e falei assim, você está correndo tanto para ir para onde?
Aí eu respirei. Aí fiz a respiração. Como é que é, Márcia? A respiração 4 por 4, respiração quadrada, né? Naquele momento, para tudo e faz alguma coisa. Porque a gente tem ferramentas para isso, para essa autorregulação. Não é para impedir você de ser quem você é. Seja quem você é. Bota para fora, perceba e se autorregule. Porque não tem, vamos lá, não tem receita para a paciência. Não tem. Existem ferramentas para que a gente minimize os impactos. Que o problema são os impactos que essa impaciência vai nos causar. Só que a impaciência, como várias das outras, vamos lá, das dores da alma, né? A tristeza, a culpa, o medo, tudo que nos assola de alguma forma, ele é resultado da nossa história de vida. A gente tem muitos motivos, não só pessoais, íntimos, de nossa trajetória, né? Mas tem uma coisa interessante, né? Tem muito do que vem de fora. Nós ficamos muito suscetíveis ao que vem de fora. E de que forma você está permitindo que esse de fora esteja desarmonizando o que está dentro. Você quer ver uma coisa que hoje está trazendo muita inquietação? As questões políticas partidárias, por exemplo. Estamos vivendo momentos muito delicados. Eleição, toda vez que tem eleição, tem uma tendência a que aflorem coisas, porque a gente fica muito preso, às vezes, a uma fala do outro. Né? Algo, o que o outro fez. Eu estava conversando com a pessoa e falou assim, mas o errado é errado, e certo é certo. Eu falei, puxa vida. Se tem duas coisas que a gente tem que aprender na vida tudo é temporário e relativo. Porque a pessoa que está falando aquela coisa muito doida, que para você é muito errado, aquela pessoa está achando que é certo. Ela está convicta do posicionamento dela. Esses dias uma pessoa falou uma fala super racista do meu lado. Eu respondi com uma delicadeza, com uma educação, mostrando para ela. Não está fazendo sentido. Aí Márcia falou assim, nossa, tá de parabéns, saiu, não foi indelicada, não. Só que, obviamente, fiquei longe dela. Né? Porque o distanciamento geográfico é muito importante. Porque eu percebi que aquela pessoa tem uma fala que não é interessante para mim. E que se ela me pega em momentos em que eu estou mais frágil emocionalmente, eu poderia dar uma resposta bastante deselegante. E era uma pessoa que estava sentada do meu lado que não representa nada para mim. A possibilidade de vê-la novamente vai ser muito pequena. E ela olhou para mim e achou que podia falar aquilo. Né? E quando ela viu que a minha resposta foi uma resposta assim, gentil, educada, mas cortando aquela fala, ela também se recolheu. E a gente até depois falou sobre essa questão de como eu consegui, através de um esforço, que eu vou dizer uma coisa a vocês. Isso porque eu levei o tapete lá para passeio. Porque em outro momento, eu vou dizer a vocês que eu teria falado e não teria falado bonito. Porque na medida que você vai, com o tempo, trazendo essas questões para vocês, gente, ferramentas a gente tem várias. Primeiro, a gente está praticando yoga. Vamos dizer assim, quase que a totalidade das pessoas que estão aqui ou que vão nos assistir estão de alguma forma ligadas ao yoga. Né? E com o yoga, nós temos a meditação. Como disse muitas vezes o professor Rodrigo, né? Yoga é meditação. A professora Thalita fala. São professores que trazem a meditação como elemento que compõe o yoga. Coisa simples, gente. O que a gente fez aqui antes dele me passar a fala? Momento de pausa. É o momento de respirar. E eu comecei a entender que respirar é essencial para a autorregulação. Né? Então, meditação, Tereza, eu não consigo meditar. Agora, eu trabalhando com yoga na cadeira, né? E agora, a partir de agosto, a gente vai oferecer aqui no CMA presencial. Eu trabalho no projeto da UF, online. Né? E a partir de agosto, a gente vai oferecer aqui no CMA Yoga na cadeira. E para que é acessível a todos, para a gente entender que a yoga faz parte da vida, a meditação faz parte da vida e a gente mostra isso através dessas práticas. Né? Nós temos outras ferramentas, gente, nós temos muitas ferramentas. Nós temos, por exemplo, a oração. Né? Porque tem
uma escritora, né, que trabalha essas questões que são voltadas para a psicologia espírita, que é uma forma de que eu vejo o mundo, né, em que ela diz que a meditação, né, a oração é você falar com Deus, a meditação é você ouvir Deus. Mas que Deus é esse que você ouve? É o Deus interno. O que dentro de nós tem paciência, gente. Onde está, Tereza? Está aqui dentro. De algum lugar, em algum lugar no recôndito da nossa alma, habita a paciência. A gente tem que acessar. Mas para acessar, a gente tem primeiro ter humildade suficiente para dizer assim, realmente, que não é só a paciência que a gente almeja, não. A gente almeja muitas coisas. Porque nós temos muitas dores. Nós temos os 7 pecados capitais. Vamos lá, a gente lembra dos 7 pecados capitais? E às vezes um erro, ou melhor, um equívoco na existência tem a ver com outro equívoco. Por exemplo, eu vou dizer uma fragilidade minha. Eu caio no dos 7 pecados capitais, que eu acredito que seja um dos que mais me captura, é a ira. Mas o que de repente essa ira, essa raiva, pode estar escondendo? Ela pode estar escondendo uma tristeza, que não é um pecado capital. Ela é algo que a gente traz de várias coisas da nossa vida. E como é difícil lidar com a tristeza, é muito mais fácil lidar com a ira. Então, quando a gente faz um autoestudo bacana da gente, quais são as mazelas da nossa alma, aquilo que nos captura, aquilo que faz com que a gente tenha dificuldade de lidar com o outro. Às vezes, a inveja. Porque a paciência ela depende de uma coisa muito grande, muito poderosa e muito difícil. A aceitação e desapego. A paciência, ela está intimamente ligada à aceitação. Por que eu fico impaciente? Porque eu não aceito as coisas como elas se põem para mim. Como aqueles 100 reais saíram, tiveram coragem de pular do meu celular? Eu não aceitei aquilo naquele momento, que realmente eu coloquei no lugar indevido e estou agora arcando com as consequências de não ter colocado dinheiro na carteira que tem zíper, que fecha. Coloquei no lugar frágil. Mas eu não aceitei aquilo. Aí a não aceitação eclode em quê? Na irritabilidade, no romper a paciência. E a paciência é o que, gente? Paz, tranquilidade. No outro dia eu estava vendo, eu sigo um monge lá, que é interessante, agora no momento eu esqueci o nome, mas é que eu só lembrei dele agora, em que ele fala uma coisa que é muito interessante. Não é para você não sentir raiva, tá falando de raiva, né? Não é para você não sentir raiva, é para você identificar que é raiva e conseguir respirar para transformar essa raiva em algo produtivo, que é a autoanálise e autoestudo. Uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim, eu fiquei muito brava. Mas como eu estou há muitos anos trabalhando a educação da palavra, dando que a gente estuda comunicação não violenta, a gente estuda muito essa questão da palavra, né? E eu fiquei pensando, aquela pessoa falou uma coisa desagradável para mim, mas eu não respondi porque eu estou conseguindo trabalhar essa questão de respira, vale a pena falar. Mas, gente, isso não quer dizer que não ficou uma briga interna. Por que eu não falei isso? Por que eu não falei isso? Por que eu não falei isso? Por que aquela pessoa tinha direito? Eu fiquei brigando comigo. Aí depois eu falei assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de brigar, deixa eu identificar em que ela tocou que me feriu, que me criou essa... Aí, gente, eu descobri. Foi o orgulho. Eu queria que ela apoiasse uma coisa que eu falei e ela não apoiou. Ela falou uma coisa sem pé sem cabeça, até hoje eu acho sem pé sem cabeça, mas é o jeito dela pensar o mundo. E é uma dificuldade a gente aceitar que as pessoas pensam diferente da gente e que pensam do jeito que dá para pensar. Porque certo e errado é muito relativo. Como é que aquela pessoa transitou no mundo? A pessoa tem um tapetinho para poder ela se organizar? Não, eu já convidei muitas pessoas desorganizadas e eu já escutei muitas pessoas falarem isso. Ah, não, yoga não é para mim. Teve um senhor, inclusive, que até lá na feira do Campo de São Bento, ele estava lá conversando com a gente, aí ele falou assim, não, gente, yoga e meditação eu não tenho condição de fazer, não, é muito complicado para mim. Eu falei,
Eu vou te dar um acesso para você assistir um encontro. Aí, se você achar legal, você se inscreve. Se não, um abraço. Tudo bem, eu vou entender. Gente, ele está fazendo até hoje. Quando ele não vai, ele me explica. Tem mais de 70 anos. Né? Ele diz, eu nunca imaginava que yoga era isso. Porque existe uma imagem também que muitos de nós temos com várias coisas, né? Yoga é uma, né? É aquilo, botou a perna para cima, ficou ponta cabeça, e meditação é ficar ali dizendo Om. Gente, o Om é um exercício respiratório, tá? É um exercício respiratório. Para quem é praticante, é muito mais. Mas para que seja muito mais, a gente tem que praticar. Mas é um exercício respiratório que eu ensino para as pessoas. É só respirar, gente. Porque aí quando você vai fazendo som, o som vai te organizando. E você não fica com fluxo de pensamento. Eu tenho síndrome, Tereza, tenho síndrome do pensamento acelerado. Né? Isso já me causou muito problema em alguns momentos. Hoje eu já entendo, opa, é o pensamento acelerado. Vai respirar. Vai fazer Om. Né? Vai dizer, inspira e solta. Vai lá, vamos lá. É uma monja, você quer encarnar uma monja, então já se prepara para isso. Porque nessa encarnação eu não serei monja. Já está decretado, né? Ainda serei uma pessoa com rompantes em alguns momentos. E nesses momentos você vai se acolher. Por quê? O maior problema da gente é quando a gente se autocritica. É quando a gente se cobra demais. É quando a gente diz que não é possível. Tudo que eu já faço eu ainda sou assim. Não, gente, você não é assim. Você está assim. Porque esse período, como eu estou falando, esse período que eu acabei de citar, que é momento de questões políticas partidárias, nós precisamos tomar muito cuidado para que a impaciência não tome conta da gente e se transforme em raiva. E aí a gente acaba colocando para fora o primitivo em nós. Se quiser ter uma Né? Ainda tem. Né? O primitivo em nós. O que é o primitivo em nós? É o sem freio. É aquele que deixa que o rompante venha. A questão não é ter... O problema não é você ter os rompantes. É você percebê-los e parar, como eu parei no meio da cozinha. Eu muito doida no meio da cozinha. Parei tudo, desliguei a panela e parei para respirar. Quem vê isso de fora, o que está acontecendo com Tereza? Autorregulando. E nós temos a oração. Que eu citei. Oração, a gente... O que é oração? É conexão com algo superior. A Tereza, eu não tenho... Eu tive um grande parceiro de trabalho, uma pessoa muito querida, e que ele era ateu. E era muito interessante, né? Porque ele ficava me ouvindo, ele... Acho tão bonitinha a sua ingenuidade. Achava bonitinha a ingenuidade, porque, né, eu acredito em Deus e para ele isso é um negócio fora do sentido, né? Aí eu dizia assim, mas não tem problema não. O que você faz... E ele, interessante, gente, sabe que ele era reikiano. Então ele, algo nele trazia para o sagrado. Se não trazer para o sagrado Deus, para o sagrado religião, porque espiritualidade não tem a ver com religião, né? Não tem a ver. Espiritualidade é uma outra questão. É quando você entende que existe muito mais do que matéria. E que você trabalha em cima dessas questões. Da compaixão, de enxergar o outro como uma pessoa que está em sofrimento. Porque às vezes a pessoa mais desagradável, mais insuportável, é a pessoa que está sofrendo. E aí a gente não tem compaixão. Porque a gente quer que a pessoa pense como a gente, age como a gente, né? Só que eu também tenho grandes dificuldades. E quando eu acho que eu sou a palmatória do mundo, eu desvio do sentido da espiritualidade. Porque você pode até não ter religião. Eu conheço pessoas que não têm religião e são pessoas bastante espiritualizadas. Não professam nenhum tipo de religião. Para mim, religião é importante. Que eu, Tereza, gosto de frequentar o ambiente religioso, de estar ali naquele movimento, como tarefeiro, trabalho. Isso é uma coisa que me dá prazer. Mas isso não quer dizer que pessoas possam ter vidas maravilhosas, bastante iluminadas, porque esse é o nosso objetivo, não é a iluminação? E quando é que a gente vai alcançar a iluminação?
quando a gente parar de ser capturado pelo primitivo em nós, pelos pecados capitais, que são do gênero humano. E qual o problema? Nós estamos aqui? Ah, Teresa, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho raiva, eu tenho... Tá tudo certo, gente. O problema não é sentir, é você nutrir esse sentimento. A grande questão é ficar nutrindo. Quando eu fico naquele pensamento obsessivo, eu digo, opa, em que isso está mexendo comigo? Porque isso é um processo autoterapêutico. Eu estou falando enquanto terapeuta, você ter uma pessoa para dialogar, para conversar, para fazer emergir essas questões, é legal. Mas acontece que você primeiro tem que fazer por você. Nós temos aquele companheiro que falou essa frase que é fantástica. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou amar ao próximo ou amar a si. Ele colocou que é assim, como é que eu vou amar o próximo, respeitar o próximo, entender a fragilidade do próximo quando eu mesmo não aceito? Quando eu me puno, porque tenho medo, tenho culpa, eu tenho todas essas coisas, elas ainda habitam em mim. E o processo de iluminação se dá exatamente quando eu tenho reconhecimento disso. Eu reconheço e eu trabalho para levar o tapetinho para a vida. É lembrar na hora, como fez quando eu fiquei lá de 7 da manhã a meio-dia sentado esperando um atendimento médico, que se deu quase um pouco a mais do meio-dia, né? Eu só pensava nisso. Eu estou aqui com o tapetinho, né? Um tapetinho imaginário, trabalhando essas questões. Aí respirei, meditei, orei, olhei celular, andei pelo hospital e fui fazendo essas coisas para quê? Para que eu pudesse entrar em contato comigo. Porque essa é a grande questão. Às vezes a gente olha demais o fora e esquece de olhar o dentro. E por que essa situação está mexendo comigo? Porque o que essa pessoa está falando, por mais absurda que eu ache, por que está mexendo comigo? Porque é o direito que a pessoa tem de pensar aquela loucura, gente. Ai, Teresa, mas a outra fala assim, mas é crime, tem que prender. Não, se for crime, está aí a justiça para resolver a questão. Porque paciência não é passividade. Paciência não é passividade, você não tem que aceitar tudo. Nem todo mundo pode falar o que quiser para você, você não pode ver uma injustiça acontecendo com o irmão, que o irmão seja humano ou não humano, e você vai ficar de braços cruzados. Não, você vai se posicionar. Mas existem formas diferentes de se posicionar. Você vai escolher a forma. Quando aquilo te abalou, se eu vejo uma violência contra um animal, aquilo me abala. Então eu tenho de que forma eu vou lidar com isso sem me tornar tão péssimo quanto a pessoa que está fazendo aquilo. A Mafalda, não sei se vocês conhecem a nossa amiguinha Mafalda, né, do Kiko, argentina, fantástica, que eu sou muito fã da Mafalda. Ela tem uma pergunta para ela assim, e se nós matarmos todos os assassinos? E ela responde, seremos nós os assassinos. Mas você quer agir exatamente igual a pessoa que está te agindo mal? Né? Se a pessoa está agindo mal é porque, sinceramente, por mais doido que possa parecer, quem pior age é que mais sofre, porque não tem consciência, ainda não despertou para a compaixão. E às vezes a pessoa faz aquilo ali para amealhar recursos materiais que, gente, ficarão. Porque um dia, como tudo é temporário e tudo é transitório, esse corpo material também vai ser desnecessário. E aí as pessoas vão brigar por aquilo que a gente deixou. Se você não construiu uma coisa voltada para o amor e para a compaixão, vai haver disputa pelo material. Porque foi o que você valorizou ao longo da vida. Ah, tá com pouco dinheiro, olha só, Deus proverá. Mas Deus proverá se eu for trabalhar. Deus proverá se eu não esbanjar. Se eu controlar meus gastos. Se eu for responsável. Porque tudo na vida é ação e reação. É como eu emano. Que energia que eu estou emanando? É esse tipo de energia que eu vou estar recebendo do outro. Ai, gente, mas outro dia eu comecei a falar assim, só chega gente invejosa perto de mim. Eu falei, caramba, né? O que você está emanando? Será que também não é inveja? A pessoa não gostou. Será que não é? Como que... Gente, eu não tenho tanta coisa para gente invejosa chegar perto de mim, não. Nem sou digna de muita inveja. Mas é porque emana nela algum sentimento dessa natureza que ela identifica no outro. Às vezes o outro, gente,
de Sade dizia Sartre, o inferno são os outros. Mas por que o inferno são os outros? Porque olhando o outro eu me vejo. Quando eu vejo aquela pessoa fazer aquilo, eu fico pensando assim, gente, né? Num nível até inconsciente, tá, gente? Por que aquilo está te incomodando tanto? Olha para dentro. Por que aquela fala está te incomodando tanto? Trabalhe o oposto em você. Trabalhe o oposto. Se eu vejo aquilo e eu acho feio, que eu não repita. Que eu consiga ser alguém que me lance as questões e reconheça o meu medo, a minha insegurança, as minhas angústias, as minhas deficiências, as minhas vulnerabilidades. Porque esse é o princípio, olhar para dentro e ver o que fere, o que mexe. Porque quando a gente olha o que fere, o que mexe, a gente consegue transmutar. Não vou dizer que é fácil não, tá, gente? Ai, Tereza, você fala bonitinha a frase, vou até botar lá no Instagram. Mas você faz? Ainda não. Porque eu ainda estou em construção. Eu não sou uma pessoa pronta. O tempo inteiro eu tenho que fazer e me refazer. E sim, né? Chicote. Beleza, dei um piti. Né? Um piti ridículo, mas foi engraçado. Né? Então, eu dei um piti, gente. Olha que piti bobo, né? Que às vezes a gente se irrita, perde a paciência. Quer ver exemplos bobos? A pessoa se atrasou. Aí eu, né? Não fui tão bem atendida quanto eu gostaria em algum lugar. Porque aí, em alguns momentos, gente, parece que o foco do mundo sou eu, né? As pessoas têm que estar sempre chegando na hora, todos têm que me tratar muitíssimo bem, porque eu sou... Né? Quem sou eu na fila do pão? Com certeza não é só um pão doce. Com certeza não sou um pão doce. E aí a gente faz a reflexão. Me irrita, por que está me irritando? Ai, essa pessoa me irrita. Não. A pessoa está sendo quem ela é. Você se irrita porque você tem irritabilidade dentro de você. Porque ninguém faz nada com a gente, né? A não ser uma violência, mas coisas voltadas para a emoção, para o sentimento, ninguém é capaz de fazer. Eu fico vulnerável porque eu me coloco naquela situação de vulnerabilidade. Se eu tenho raiva, é fácil alguém, né, estimular isso aí. Se eu tenho inveja, é fácil. Se eu tenho culpa, medos, orgulho, eu vou dizer assim, diga pra mim alguém aqui que não tem nenhum equívoco. Gente, nós estamos na experiência humana para o processo de autoiluminação, senão a gente não está iluminado, porque se tivesse iluminado não estaria aqui, já estaria em outro patamar. 2 iluminados. Mas eu gostaria de dizer assim que eu conheço algum. Eu não conheço nenhum iluminado. Eu conheço pessoas, todas, que estão em vias de se auto-iluminar. E auto-iluminar, tá? Não é porque alguém deu, não. Porque eu entendo, dentro da minha concepção, que Deus já deu pra gente todas as potências. Existe um Deus em nós. Né? E esse Deus em nós já nos ofereceu as potências. A questão é acessar. Só que a vida nos levou para vários patamares diferentes. E quando eu coloco essas questões das eleições, porque isso é algo que mexe muito. Como a gente acabou de passar pela situação da Copa do Mundo. E a gente também viu pessoas também bastante desorganizadas com a Copa do Mundo. E aí a gente vê, nesses momentos em que há uma turbulência externa, a nossa tendência é mergulhar nessa turbulência. Então, ferramenta, gente. Para de ver tanta coisa. Será que você não está olhando demais o celular? Será que você não está roubando de outras práticas mais interessantes? Está vendo televisão demais, jornal demais, YouTube, Instagram? Porque aparece algoritmo, tá, gente? Tem o algoritmo. Você vê uma coisa e depois manda um monte de coisa parecida. E se aquilo te irritou, gente, você imagina. Se é algoritmo, você se irritou com aquilo, mas você viu. O algoritmo faz o quê? Manda mais. E você se irrita mais. Então tá na hora da gente começar a mudar a nossa programação. Eu vou começar a mudar a programação. Eu vou diminuir. Até no outro dia uma prima falou assim, mas eu tenho que ficar informada com o mundo. Eu falei, gente, olha só, vou dizer uma coisa a você, lamentavelmente. A gente é informada do mundo mesmo sem querer.
A gente anda na rua, pega um ônibus, anda no elevador, a gente entra no mercado, um hortifruti. Mesmo se eu quiser ficar alienada, eu não conseguirei. Porque eu vivo no meio das pessoas. Nós somos seres gregários e nós ouvimos os outros. Você fica sabendo quem morreu, quem nasceu, quem matou, quem morreu. A gente fica sabendo essas coisas sem olhar nada. E você vai ter que perceber, por que eu não entro em briga? Porque eu não tenho emocional para brigar. Porque eu quero ganhar a briga. Eu quero ganhar a briga. Então eu já sei que eu quero ganhar a briga. Se eu não ganhar a briga, eu vou ficar muito zangado. Então eu não entro em briga. Quando a coisa começa a vir, Claro que isso é mais fácil com as pessoas mais distantes, mais difícil com as pessoas do cotidiano. Porque o cotidiano, ele nos captura. E isso é grande exercício. Por que essas pessoas estão perto da gente? Para nos ensinar uma lição. E se a gente já soubesse, não precisava de lição. Mas por que essas coisas acontecem? Por que aquela mãe? Por que aquele pai? Por que aquele filho? Por que aquele namoro? Por que aquela história? Simplesmente porque a lição ainda não foi aprendida. Quando a lição for aprendida, a configuração muda. Enquanto, eu tenho uma amiga que ela fala sempre assim, eu me irrito muito quando um idoso fica andando na minha frente. Aí eu falei, a única questão é, um dia, se tudo correr bem, você será idosa. E item 2. Por que aparece tanto idoso na tua frente para te incomodar? Porque não aparece tanto idoso na minha frente atrasando a minha vida, não. Mas todo idoso anda na frente dela. Se aquela não está seguindo idosos. Gente! Será que ela não está conseguindo perceber que a lição tem que ser aprendida? E olha, e é de verdade, já andou uma do lado da outra, um idoso andou na frente dela, gente. Aí a Tereza, tá vendo? Eu falei, o que a gente atrai pra gente? As lições que a gente ainda não aprendeu. E aí a gente precisa ter paciência. Né? E não gente, paciência é construção, tá? Ela não vai cair do céu. Você vai se autorregular para que ela, com o tempo e com a aceitação do que está posto, eu não posso mudar algumas realidades. Tem coisa que eu posso mudar, que está na minha, no meu controle. Mas eu vou dizer assim, a maior parte das coisas que acontecem na vida, a gente não tem controle. E aquilo que nos enraivece é o que a gente gostaria de controlar. E nós temos personalidades muito controladoras, mesmo não querendo ter. Porque a gente quer que as coisas sejam... Nós somos ainda muito infantis espiritualmente, muito crianças. Então a gente quer que a coisa seja do nosso jeito. E quando a coisa não sai do nosso jeito... Mas as coisas não saem do nosso jeito mesmo. E se a coisa não saiu ainda do nosso jeito, é porque a lição não foi aprendida. E quando a lição for aprendida... Mas Tereza, você fala tudo isso, parece até que você faz. Não faço. Também tenho pouca aceitação das coisas, também me irrito, também me tudo, também tudo. Porque eu estou em trânsito na vida. Não é porque eu estou falando disso porque eu estudei, eu li, passei essas semanas que antecederam esse nosso encontro pensando sobre isso. E percebendo meus gaps, percebendo meus furos, minhas impaciências. E também uma coisa linda, 5 horas esperando sem perder um momento de foco, plena. Eu saía dali praticamente iluminada. Só que eu tive que ir para casa. Eu tive que ir para casa. Aí complicou. Porque cheguei lá, o gato fez isso, e as coisas fizeram aquilo, e o vizinho está em obra, aí opa, nirvana. Que é o que a gente está querendo, gente, nirvana. Está perto? Para mim parece que está distante, mas está cada vez mais próximo. A questão é usar as ferramentas. E se eu uso as ferramentas, não mudarei o quadro geral, porque eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar a sociedade que eu vivo. Eu posso sim fazer movimentos para a transformação. Porque eu também ficar de braços cruzados sem falar, ver as coisas acontecendo e também ficar sem fazer nada. Né? Por que eu estou com 6 gatos? Porque eu me movimentei para cuidar dos gatos do telhado. Então aquilo ali para mim era difícil encarar. Então adotamos alguns foram adotados e o movimento, eu levei mais de um ano. Mais de um ano. Para hoje dizer assim, as coisas estão mais equilibradas. Não consegui fechar o meu telhado, ainda estou alimentando alguns gados, pelo menos já as fêmeas eu já castrei, então não tem família mais, mas eles ainda vivem lá. E ainda pinga água
na minha área. E eu estou colhendo a minha dificuldade de deixá-los ir. Ah, é porque eu sou apegada, é. Quem não é, levanta a mão. Atire a primeira pedra. Essa frase é assim incrível, né? Atire a primeira pedra. Não vai ter uma pedra para ser atirada. Porque nós somos ainda pessoas que estão buscando esse processo iluminativo. E não é um processo fácil. E não é um processo fechado, não é um pacotinho. E como eu acredito em reencarnação, ainda acho que a gente dá volta na próxima. Talvez uma outra. E cada vez melhores. Porque hoje eu fiz 66 anos, gente, ó. É anos pra caramba, né? Há pouco tempo eu estava com 30. De repente, 66 apareceram, né? E o que esses 66 estão me ensinando? Mais sobre mim mesma. Mais. E qualquer hora é hora, gente. A gente vê pessoas com 20 anos já num processo de amadurecimento muito maior do que um com 60. Porque a questão não é a idade cronológica. É quando a gente vê, aprende com o filho, né? É quando a gente aprende com as coisas que a gente vê na vida, que aprende com o gato, aprende com o cachorro. Né? Tudo é lição pra gente. Agora a questão é, eu estou aberto para receber essas lições e transformar em minha existência? Ou então eu estou com síndrome da Gabriela, sou assim, serei sempre assim. Lamento. Porque se você não mudar na lei do amor, algo mudará você. Não é melhor mudar espontaneamente? Fazer esse processo, esse caminho espontâneo? Porque as pauladas virão, tá, gente? A gente não vive num mundo fácil. A gente não pode ser, isso tudo é good vibe, né? Tudo maravilhoso. Não, não é. Nós temos muitas dificuldades e ainda vamos enfrentar mais dificuldades. Porque com o tempo passando, a tendência é mais dificuldades acontecendo. E tá tudo certo, gente. Por que tá tudo certo? Porque se a gente entender que tudo isso é lição para a nossa transformação, a gente abre o coração. E quando a gente abre o coração, a gente aceita a lição. Quando um preconceito vier, quando uma raiva vier, quando uma preguiça vier, né? Quando a gente for tomada de assalto, eu olho o gatilho, imediatamente você para. Agora só respira. Só respira. Só respira. Se for possível, bota a mãozinha. Porque esse gesto aqui, ele vai nos conectar com o que está dentro e também com o que está fora. Não é um simples gesto. E nessa colocação aqui, quando as mãos se tocam e a gente coloca aqui no peito, a gente está fazendo uma conexão com o que está dentro e com o que está fora. Porque eu vivo com as pessoas. E eu vivo com as pessoas muito maneiras, mas eu também vivo com as pessoas que não são tão legais assim. Gente, eu acho que o tempo... Sim. Eu acho que... Tereza, acabou o assunto? Não, gente, o assunto não acabou, não. Eu até escrevi um texto, depois eu socializo, que é o resumão que eu fiz dessa nossa conversa. Aí eu passo para a Thalita, a Thalita passa para geral. E eu passo para as pessoas, que acho que todo mundo aqui eu já tenho, né, o contato. E quem quiser, só pedir a Thalita, que eu fiz um textinho sobre essa questão dessa conquista da paciência, que é uma tarefa diária. Diária. É constante. É acordar e... Hoje é mais um dia. E só por hoje eu procurarei ser uma pessoa melhor. E quando não for, gente, quando der escorregada, se acolhe. Você está em trânsito no mundo. E o mundo é difícil. É desafiador. Mas é maravilhoso, porque quem está a fim de sair dele rapidinho. Então é isso, gente. Muito obrigada. Pela oportunidade do bate-papo. Reflexões, né, sobre a paciência. E aí ficou na mente, né, que ela falou que a gente está em construção, né, que a gente está em construção e que dá trabalho, né, ela falou agora, né, uma tarefa, dá trabalho. Acho que Chico que desejava, né, olha, muita paz para você, né, então, muita paz
colocar pra gente, né, como meta mesmo, vencer, se trabalhar para vencer esses desafios. Yoga vai nos ajudar muito, né? Ajuda muito. Então, obrigada, Tereza, viu? Por estar com a gente, ter aceitado o convite, ter dividido suas reflexões. Então, vou convidá-los para que se acomodem bem sentados, uma postura confortável, uma mensagem que ela trouxe muito, né? Amorosidade, autoacolhimento, amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. Então, num simples sentar, a gente está se acolhendo com gentileza, com carinho. Então, descanse as mãos das pernas, o tronco alinhado. Descanse um pouquinho os olhos, fechando com gentileza, mas deixando os corações disponíveis. Hoje veio compartilhar mensagens conosco, mas nós também estamos aqui em serviço, a serviço, unindo as nossas boas sintonias, as nossas boas intenções, as boas vibrações. E quando um grupo se une, ganha-se muita força para o bem, e a gente não tem dimensão dessas vibrações, até onde pode chegar, as pessoas que podem estar se beneficiando. Neste prédio, no nosso bairro, aquelas pessoas que surgem nos nossos pensamentos nesse momento. Muito bem. Eu te convido a levar a atenção para a respiração, torná-la profunda. Então, inspire profundo. Solte devagar. Faça mais 2 vezes. Acolhe que está sempre à nossa disposição. O silêncio, a quietude, esse silêncio interno, se ouvir, se escutar, que levemos conosco a nossa paz interior, que partilhemos junto a todos que encontrarmos. Façamos um bom retorno aos nossos lares, tenhamos uma noite de muita paz. Unimos as mãos na frente do corpo, entoamos o Om Shanti. Solte todo o ar. Inspire. Shanti.